Tá, vocês estão vendo aí os slides passar? Sim, professor. Sim. Tá, então vamos lá. A gente viu essa parte aqui dos problemas com os... seriam problemas com os indicadores, né? De notificação compulsória das doenças, tá? E aí, a gente entra aqui, por exemplo, no exemplo do indicador de morbidade por câncer de pulmão, por exemplo, tá? Então, morbidade por incidência de câncer de pulmão em Belém 2012. Como é que eu vou compor esse indicador? Vou pegar o número de casos novos de câncer de pulmão em Belém durante o ano 2012 e dividir pela população de Belém, tá? Então, isso aqui é uma medida de incidência. Onde é que eu encontro esse número de casos novos aqui? Tem um registro de câncer, tem um banco de dados do INCA, por exemplo, que a gente encontra algumas informações. Tem no DataSUS também. No INCA eu acho que talvez seja mais atualizado, assim, tá? Que é o Instituto Nacional do Câncer. E a população base, eu pego esses dados aqui no IBGE, no censo do IBGE, tá? Hoje em dia, eu vou mostrar para vocês que, assim, é possível hoje em dia já tu pegar o indicador já calculado. Por exemplo, a incidência, ela já vem calculada, ela já vem dividida pela população e multiplicada por uma casa de 10, tá? Vou mostrar para vocês esses indicadores pactuados, eles já tem, como é que se diz? Eles já são, já estão no formato que antes a gente precisava pegar esse número, botar numa tabela, aí pegar esse número, botar na tabela, fazer a divisão, multiplicar e gerar uma coluna com os indicadores, tá? E aí hoje em dia não, já tem ele já pronto lá, tá? Então já tem bastante avanço nesse sentido. Espera aí, pessoal, só um minutinho. E aí, né, então, a morbidade eu posso encontrar no sistema de vigilância epidemiológica, nos registros de câncer, tá? O problema desse registro de câncer que os autores citam é a cobertura que é baixa e os tipos histológicos não são informados por algumas neoplasias. Mas hoje ainda já tem. Se tu pesquisar lá no banco de dados do INCA, tu encontra lá estatísticas do tipo histológico. Agora, eu não sei se é completa, porque aí eu precisaria fazer um estudo, fazer pesquisa sobre isso para saber se tem algum problema, né? Mas, enfim, mas já existe alguma coisa, tá? Hoje em dia. Aqui tem um exemplo também de morbidade, por exemplo, prevalência de anemia em crianças menores de 7 anos de idade residentes na Cremação, que é um bairro aqui de Belém, tá? Então, eu tenho aqui o número de casos existentes de anemia em crianças menores de 7 anos, residentes na Cremação, e a composição desse... E aqui no denominador total de crianças examinadas, né? E como que eu consegui isso aqui? Através do inquérito. A palavra inquérito aqui, pessoal, inquérito domiciliar, ela remete à busca ativa. Então é assim, eu vejo lá o bairro da Cremação, pego as casas, o certo mesmo é eu pegar as casas no mapa, numerar as casas e sortear, né? Aí eu vou sortear ali as casas que eu vou entrar, vou bater na porta e vou ver se tem criança e vou avaliar a anemia dela.
No final, eu entrei lá, lá em 200 casas e avaliei 200 crianças, sei lá. E aí, eu vou saber dessas 200, quantos tiveram anemia, certo? O certo seria esse. Aí eu tenho a origem da informação em inquéritos, inquérito domiciliar, que é como se fosse busca ativa. Foi feito isso para o Covid. Eu acho que foi junho ou julho do ano passado. Foi feita essa busca ativa, né? Fizeram lá o sorteio das casas, bateu em cada casa e aplicou o teste sorológico. Não sei se fizeram a PCR também. E aí viram lá quantas pessoas tiveram contato com o vírus. Acho que foi só o sorológico. E aí se estabeleceu lá no relatório, né? Foi até o Núcleo de Medicina Tropical, com outras instituições participaram, a UEPA, né? E aí eles conseguiram identificar ali mais ou menos que 20% da população teve contato com o vírus. O vírus penetrou lá nas células e deixou uma marca, tá? Então isso é chamado de inquérito. Inquérito é tu ir atrás do problema de doença, vamos dizer assim. Tu vai atrás, avalia várias pessoas e vê qual foi a prevalência da doença naquela população que tu avaliou, tá? E aí, o problema com o inquérito é a questão da amostragem probabilística, né? Que aí tem que ter o sorteio. Recusa também tem um problema que tu chega lá para fazer uma avaliação, tem que furar o dedo, tem que coletar sangue, a pessoa não quer fazer, tá? E o diagnóstico, porque assim, o diagnóstico, ele não é tão bom, né? Porque, por exemplo, tu precisa de fazer um inquérito, tu não pode levar para o inquérito um aparelho de ressonância, tu não pode fazer um inquérito de busca ativa com um aparelho ultra sofisticado para dar diagnóstico. Fica difícil, né? Então, tem ali um problema do diagnóstico, tá? E aí, olha, aqui, um outro exemplo aqui de um indicador de morbidade por prevalência de miopia em escolares no ensino público fundamental do bairro do Canudos, em 2012, né? Então, também tu tem aqui o inquérito, só que um inquérito escolar, e aí tu vai atrás do número de casos de miopia, né? E aí tu tem um total de crianças. Então, tu vai lá na escola e avalia quantas crianças têm algum problema de visão, por exemplo, a miopia, e depois tu tem essa prevalência de miopia. Então, eu tenho o número de casos e a população. Tá? Também agora inquérito é a mesma coisa, só que é na escola, né? Então tu escolhe uma escola, vai lá, faz um mutirão, avalia todo mundo e vê ali qual é a prevalência dessa doença, vamos dizer assim, tá? O inquérito escolar também ele segue o mesmo problema ali do domicílio, que é difícil, por exemplo, assim, o exame que tu faz na escola é aquele exame que tem lá aquela folha. E aí tu tapa um olho, pede para ver as letrinhas lá, né? O exame mais delicado, que é feito no oftalmo, não dá para levar para lá, fica meio difícil, né? Então a gente tem esse problema também no diagnóstico. Aqui, por exemplo, a morbidade geral por prevalência de pessoas submetidas a exame médico admissional na indústria metalúrgica seria um indicador também, olha, o número de casos existentes de alguma doença no exame médico admissional na indústria metalúrgica, o total de candidatos examinados, e agora o inquérito é na empresa, né? Então, uma indústria, tem empresas aqui, tem obras aqui, vocês já viram essas obras de edifício? Tem obras que tem 150 trabalhadores dentro da obra, né? Tem empresas dessas que tem 5.000 trabalhadores, né? Então, dá para fazer inquérito, estudo mesmo quase que populacional com esse grupo, tá? E aí todas essas informações, elas vão ser tiradas da onde? Lá do exame médico que é feito nas empresas. Lá o trabalhador ele tem tipo um prontuário, que tem lá os problemas que ele teve, acidente, doença, afastamento e tudo mais, tá?
Então aqui tu coleta essa informação desses serviços médicos das empresas, né? Que é obrigado a ter. O problema aqui é que, por exemplo, dentro dos inquéritos, né, dos serviços médicos, tu tem geralmente o trabalhador, o cara que está trabalhando, eles são mais sadios, porque ele está no trabalho, né? Então ele está ali, mas está sadio. Também é uma parte da população que tem esse serviço, quando tu observa, em comparação com a população, ele tem uma baixa cobertura, porque é só uma empresa, né? É só um segmento de uma população inteira, vamos dizer assim, de um município todo. E também tem um problema do diagnóstico, né? O médico não consegue levar para dentro da empresa a melhor tecnologia de diagnóstico. Então ele leva um diagnóstico que tem falhas, né? Então isso pode comprometer o indicador, tá? Aí outro exemplo aqui é a morbidade geral por incidência ou prevalência em regiões cobertas por serviço. Seria um indicador também, né? Então, por exemplo, o número de casos novos existentes de alguma doença nos serviços de saúde e a população daquela região que o serviço cobre, vamos dizer assim, tá? E aí, como é que eu descubro isso aqui? Eu posso pegar o número de casos novos em prontuários de hospitais ou ambulatório, tá? Para fazer isso aí, para fazer essa coleta, para saber, né, essa quantidade, e aqui a população dessa região. O problema aqui, né, é que tu tens ali essa área da cobertura do hospital, ela não é delimitada. Então, por exemplo, se tu mora no Maranhão, aí tu vem para Belém, aí tu torce teu pé, tem uma torção, né, uma entorse no teu tornozelo, aí tu entra no pronto-socorro. O cara te leva lá para o pronto-socorro vai te receber. Vai fazer alguma coisa, né? E aí tu mora no Maranhão, né? E tu tem esse direito. E aí como é que tu delimita ali? Lá no pronto-socorro, quem recebe, quem não recebe, né? Tu tem que fazer uma aproximação, não dá para delimitar claramente, tá? Também tem um problema que eu acho que quem já foi para o hospital, quem já pegou prontuário, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas vocês vão passar, é a qualidade do preenchimento do prontuário. É muito ruim, pessoal, falta muita coisa. Tu vê evolução, eu já peguei evolução, o cara escreveu assim, febre. Essa foi a evolução dele. Ele escreveu febre, carimbou, assinou. Acabou. Passou, olhou pro cara, febre. Então, assim, na faculdade vocês vão aprender a fazer uma evolução bonitona lá, detalhando uma série de coisas lá, tudo escrito bonitinho, com uma letra bonita. Faz o carimbinho de vocês lá, o professor carimba também, né? Cara, mas aí quando chega lá na prática, fica cansativo, né? Tem um problema aí também que não é só do profissional, é um problema do sistema, que é o seguinte, é um problema do sistema que é o seguinte: o cara tem que fazer, tipo assim, 40 visitas e ele tem que escrever a prescrição das 40 visitas. E aí fica repetindo muita coisa. E é muita coisa para escrever. Então tu tem que fazer manuscrito muita coisa. O que é que acontece? Tu começa a escrever um garrancho para escrever rápido e tu começa a resumir o máximo que tu puder. Colocar sigla, um bocado de coisa, né? Como é que resolve isso? Com prontuário eletrônico. Com prontuário eletrônico, tu vai clicando nas opções, por exemplo, quadro clínico do paciente, febre, dor, desconforto respiratório, tu vai clicando. A evolução do cara anterior já está aqui na tua frente. A prescrição também já está. Tu repete a prescrição. Por exemplo, tu fez uma prescrição hoje. Amanhã não vai mudar, é a mesma coisa.
Tu clica em um botão, ele repete a prescrição através do sistema. Então facilita muito. Facilita muito. Eu cheguei aí para uma clínica do plano de saúde da Caixa, que é da Caixa Econômica, e eles implantaram lá o prontuário eletrônico, né? Então tinha assim um armário cheio de prontuário de papel, cheio de paciente. Esse armário todo sumiu. O paciente traz uma folha de encaminhamento só. O resto tudo está no computador. Aí eu tenho o meu login, minha senha, eu entro, eu consigo ver a consulta que ela fez. Por exemplo, a paciente, ela fez uma consulta com ginecologista, com ortopedista. Eu consigo ver a avaliação do ginecologista, do ortopedista e o tratamento. O que é que ele prescreveu para ela. Então, tu consegue ali compartilhar informações que é importante para os outros profissionais. Então, o ortopedista vê o que a fisioterapia faz, que a enfermagem faz, que o nutricionista faz, e aí tu tem essa integração, é muito interessante, tá? E aí acaba com o papel. Fica tudo lá. O único problema que tem um problema, na verdade, não é o único, né? Mas tem um problema que é o seguinte, o sistema, ele grava na hora que tu entra, né? Então fica lá gravado a hora que tu deu entrada e a hora que tu saiu. E aí eu fiz uma pós em informática em saúde, o pessoal falava lá que tinha sabotagem dos médicos porque não queria cumprir horário, né? E aí vem aí esse problema, né? Dentro desse cenário todo. Mas em termos de informação, de qualidade do prontuário, é muito melhor, tá? A outra coisa também é a admissão seletiva que tu tem no hospital, né? Tem um hospital ali de trauma, tu tem um hospital que pega, por exemplo, os transtornos psiquiátricos. É lá no HC, tem lá urgência, emergência psiquiátrica, tem lá a enfermaria, a hospitalização psiquiátrica, né? Que lá está preparado para isso, né? Então, esses fatores aqui, eles podem comprometer o indicador, tá? Aqui tem um gráfico aqui, né? Uma imagem que ele mostra, por exemplo, os períodos da gestação. Esses períodos eles servem para fazer indicador. Então, por exemplo, tu tens aqui da 22ª semana até 7 dias de nascido, um período chamado perinatal. Tá? Peri é tipo ao redor. Então, natal é nascimento. Então, é como se fosse ao redor do nascimento. Tá? Tem um período que vai do nascimento até 28 dias, que é um mês, que é o período neonatal. Então, o neonato é aquela criança de 0 a 1 mês de vida. Tem o neonato, tá? E aí, eu posso ter também o infantil, que é do nascimento até 1 ano, tá? Aí, dentro do infantil, eu posso ter 2 mortalidades. Eu tenho uma mortalidade que é o óbito infantil tardio, que é aquele óbito de 1 mês até 1 ano, daqui para cá, tá? E eu posso ter o óbito infantil precoce, que é o óbito neonatal, que é esse período aqui. Dentro do neonatal, eu ainda tenho também o precoce, até 7 dias, e o tardio, que é de 7 a 28 dias. O que acontece? Esses extratos de mortalidade, eles dão para a gente, como se eles dessem para a gente um cenário, por exemplo, do serviço. Por exemplo, a mortalidade perinatal aqui, ela está mais associada, se tu tiver uma alta mortalidade perinatal, ela está mais associada aos serviços de pré-natal, parto e puerpério. A criança que morre aqui, nesse período, ela está mais, essa causa da morte está mais associada com a assistência grávida. Vamos dizer assim, tu tem alguma falha na assistência que está sendo dispensada para a grávida, desde o pré-natal até o parto,
né? Então, são fatores relacionados ali à dinâmica do parto e do pré-natal. Quando a mortalidade ela cai para cá, para o período neonatal e para o óbito tardio, já está mais, por exemplo, associado aos cuidados com a criança, né? Então, a criança ela já passou daquela fase do parto, o parto foi tudo bem, os cuidados com a gravidez foi tudo bem, aí ela começou a desenvolver problemas, mas essas mortes elas estariam mais associadas ao cuidado com a criança. Então, se ela está se alimentando, se ela está fazendo uso, sei lá, de vitaminas, se ela está fazendo xixi, se ela está sendo cuidada, vamos dizer, sendo limpa e por aí vai, certo? Então, assim, a gente consegue montar indicadores a partir, por exemplo, dessas fases da vida e analisar. E cada fase, apesar de ser tudo de criança, infantil aqui, né? Mas são indicadores que podem mostrar cenários diferentes para a gente, tá? Outro indicador que tem aqui, que é interessante, é a curva de mortalidade proporcional por idade, que é chamado de Nelson de Moraes também, tá? E essas curvas aqui, elas conseguem traduzir o nível de saúde. Então, por exemplo, essa curva aqui, ela tem um nível de saúde muito baixo. Essa curva aqui, ela tem um nível de saúde elevado, que é a 4. Então, tem 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou explicar aqui para vocês. Essa curva de saúde aqui, ela está mostrando o seguinte para a gente. Bora começar pelo 4. Tá? O 4, o que tu observa? A proporção de crianças de óbito infantil é baixa, ó, é baixa, tá? Aí tu tem aqui a mortalidade de 1 a 4 anos, que é baixa também. A mortalidade de 5 a 19 anos, que é baixa, que é criança, tá? E aqui é adolescente. Aí, a partir dos 20 anos, essa mortalidade aumenta, né? Dos 20 aos 49, e a partir dos 50, 60, ela vai aumentando cada vez mais. Só que isso aqui, pessoal, se tu olhar para essa curva aqui, ela faz assim, né? Isso aqui é o natural, né? As pessoas, conforme elas vão ficando mais velhas, vai aumentando o risco de morrer. Assim também é com animais. Os animais, de modo geral, é assim também, né? Conforme isso aqui vai aumentando, o tempo vai passando, a chance da pessoa morrer é maior, tá? Por causa da idade. Então, essa curva aqui, ela é considerada uma curva onde tu tens um nível de saúde elevado. Os países desenvolvidos, eles têm essa mortalidade proporcional. Morre pouca criança, morre pouco adolescente, aí aumenta um pouquinho a mortalidade de adultos e conforme aí na fase de idoso, essa mortalidade tem um pico, vai aumentando mais, tá? Agora, o que acontece se a gente olhar para cá, para o tipo 1, olha o que acontece no tipo 1. Tu tem uma mortalidade infantil elevada. Então, aqui tu tem quase 20% de proporção de morte de crianças de 0 a 1 ano. Essa proporção ela cai, ela começa a cair depois de 1 ano, né? Cai na fase adolescente adulto. E na fase aqui de, olha, 20 a 49 anos, que é o adulto, ela tem um pico aqui, ó. Ela sobe. E aí, a partir dos 60, ela começa a cair. Dos 50, ela começa a cair. Então, aqui, se tu olhar para essa parte aqui da curva, se tu olhar para isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é muito adulto jovem morrendo. Então, esse país aqui, esse local, ele tem um nível de saúde muito baixo. Na verdade, esse cenário tipo 1, ele é dessa curva tipo 1, ele é um cenário de guerra civil. É aquele cenário daquelas regiões lá da África que tem problemas sérios, né? Tem golpes de Estado, ditaduras, e aí fica lá uma briga de, às vezes, do governo, do exército do governo contra
os, os, os oponentes do governo, né, que querem dar um golpe e tudo mais. Então, tu tem aqui um cenário de guerra, tá? De guerra, de instabilidade, e aí por isso que morre muito jovem, muito adulto jovem morre, tá? Então, é um cenário que traduz um sistema de saúde muito ruim, tá? É um cenário aqui, essa curva, ela traduz um sistema de saúde muito ruim, tá? Aí tem um nível aqui intermediário, que tu tem alta mortalidade infantil também, ó, alta mortalidade infantil. Mas depois que a criança passa de 1 ano, essa mortalidade cai. E aí no adulto também, né? E aí ela vai aumentando com a idade aqui novamente, tá? E aqui o nível 3 é um nível também, olha, com alta mortalidade infantil, tá? Aí uma certa estabilidade a partir de 1 ano, né? E aí ela aumenta também aqui, ó, a partir da idade adulta e até a fase de idoso, né? Então tu tens ali um nível de saúde regular, vamos dizer assim, né? Nível de saúde regular, tá? Então esses tipos esse desenho da curva de mortalidade proporcional por idade, elas nos permitem avaliar, por exemplo, o nível de saúde daquele local. Então, se lá no teu município tem uma curva dessa aqui, nesse formato, é como se tivesse um nível de saúde muito baixo. Se ela tivesse um formato desse formato aqui de curva, é um nível de saúde baixo. Se for nesse formato aqui, tu tem um nível de saúde regular, e se for assim aqui, como está na 4, tipo 4, tu tem um nível de saúde elevado, que é de países desenvolvidos, tá? Tá, a gente terminou aqui essa aula de indicadores de saúde. Aí eu queria entrar com vocês no site do DataSUS, tá ok? E aí passar para vocês a atividade, tá? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu abrir aqui, peraí, bora ver se abre. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, olha, no site do DataSUS Tabnet, tá? Então a gente vai entrar nesse site, ok? E aí tu tem aqui nessa coluna aqui, ó, aqui na esquerda tu tem aqui as informações em saúde, por exemplo, indicadores de saúde e pactuações, assistência à saúde, epidemiológicos e morbidade, rede assistencial, estatística vital, demográfico socioeconômico, inquérito e pesquisa, tutorial, enfim. A gente vai vir aqui em indicadores de saúde pactuados, tá? E aí a gente vai clicar aqui nesse rol de diretrizes, objetivos e metas e indicadores 2013-2015, edição 2015, tá? O que são esse rol aqui de diretrizes? Aqui tu tens uma série de indicadores que ele mostra para ti que são pactuados nacionalmente. Então, são indicadores que são de alta relevância para a população em geral, né? Eles têm magnitude alta, eles causam problemas sérios, eles são caros de ser tratados. E aí, há um esforço, há uma tentativa dos governos se esforçarem para tentar reduzir esses indicadores. A gente vai ver quais são eles. Então, eu clico aqui, né? Vocês estão conseguindo ver o site aí, pessoal? Está online? Sim. Tá ok. Então, olha só. Aí ele abriu essa página aqui, tá? Eu posso
clicar nessa bolinha aqui, ele vai me dar os indicadores regionais, estaduais e nacionais, tá? Posso clicar aqui para ele me dar só o municipal, e eu posso clicar aqui para ele me dar os números absolutos. Aí eu faço o cálculo que eu quiser com os números absolutos, tá? Então eu vou clicar aqui nessa primeira opção, tá? E aí ele abre aqui esse mapa para mim, tá? Nesse mapa eu posso clicar no estado. Se eu clicar aqui no Pará, ele vai abrir os dados do Pará. Mas eu posso também fazer o seguinte, eu posso selecionar aqui, ó, Brasil por região e UF, ó. E aí ele abre aqui, ó, indicadores regionais, estaduais, nacionais, do rol de diretrizes, objetivos e metas, indicadores 2015. Esses indicadores, eles estão aqui no conteúdo, essa caixa aqui escrita conteúdo. Então, se tu olhar aqui, ó, tem cobertura da equipe de atenção básica, ó. E aí, tu vai baixando aqui, ó, tu vais ver, ó, tudo isso aqui são indicadores, ó. Tem mais de 67, porque tem aqui 67, né, tem quase 70 indicadores, ó. 64A, 64B, 65, e aí tu vai, tem muitos indicadores. E tem nesse período aqui, ó, 2015, de 2008 até 2015, tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ativar aqui a linha, tá? Nessa linha aqui, eu vou ter uma espécie de... nessa linha aqui, eu vou ter uma espécie de... Como é que se diz? O local, né? Então, o que eu pensei da gente fazer na linha, colocar o local, região, que é nacional, que é o Brasil, colocar o estado do Pará e o município, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso pedir, fica melhor para eu pedir aqui, por exemplo, região e unidade federativa. Na coluna eu coloco o ano. Para quê? Para eu fazer tipo uma série temporal, onde os anos ficam aqui embaixo e aqui do lado fica o local onde ocorre aquele coeficiente, tá? Quando eu chegar aqui no período, eu vou marcar todos. Como é que eu marco todos? Eu clico no 15, seguro o Shift e venho baixando assim, ó. E aí eu seleciono todos. Todos esses anos aqui disponíveis, tá? Agora falta eu escolher aqui o conteúdo. Eu vou escolher uma medida que ela é bem importante, é conhecida, que é, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui, ó, 24B. Se tu olhar aqui, tem o número de óbito infantil, número absoluto, e tem aqui a taxa de mortalidade infantil, que é o 24B. Aí eu vou clicar na taxa, selecionei, aí agora eu baixo aqui, ó, cliquei fora da caixa aqui, ó, tá aqui, mortalidade infantil, eu clico fora da caixa e vou descendo aqui, e aí clico em mostrar. Aí olha só o que ele mostra para mim. No Brasil, tá? O total aqui é o Brasil todo. É a soma daqui, né? O cálculo para o Brasil inteiro. No Brasil, a gente tem uma taxa de mortalidade em 2008 de 15, tá? 15 óbitos infantil por 100 mil habitantes, tá? E aí aqui, em 2009, 14, 13, 13, 13, 13, 12, 13, certo? E aí é o total 13. Então, esse período aqui, ó, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e aí tem até 2014 disponível. A região norte é mais alta, olha, 17, 17, 17, 16, 15, 16. Tá? Aí eu posso ver aqui o Pará, ó. O Pará é mais alto, olha, 18, 18, 18, 17, 17, 16, 15, 17. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esses dados e botar num gráfico. Fazer um gráfico de linha e vou mostrando essas oscilações, né? Saber, e a gente pode avaliar se o Pará está dentro da média nacional, está mais alto, está mais baixo, está igual, tá?
Aí eu posso ver aqui o Nordeste, e aí tu compara aqui, ó, o Sudeste, olha. O Pará é 18, olha quanto é o Sudeste, 13. Olha, 13, 13, 12, 12, 12, certo? Então tu observa, olha, a região Sul, 12, 11, é menor ainda. Então tu consegue observar aqui esse cenário, né, que era de se esperar, né? O Norte e o Nordeste é mais pobre, tem mais dificuldades, né? E aí tu tens ali a questão da mortalidade infantil maior, né? População menos, com um grau de instrução menor, de modo geral, tá? Aí isso aí começa a impactar a renda, IDH, começa a impactar nesses indicadores. Então tu vê aqui claramente, não dá para ter dúvida aqui, ó. Tu pega, bora olhar para o total aqui, tu pegas aqui o total, olha aí. No Brasil é 13, tá? No Norte é 16, no Nordeste é 15, e quando tu chega no Sul, Sudeste é 12, 11. Né? Então tu pega aqui Norte e Nordeste com maiores taxas de mortalidade infantil. Agora eu pergunto para vocês, mas como é que é esse indicador mortalidade infantil? Ele é o quê? Como é que eu interpreto ele? Tu pode explicar bem aqui, ó, nessa nota técnica, e ele vai te abrir um arquivo. Deixa eu voltar aqui, que eu quero abrir outra aba, tá? Ó, ele vai te abrir um arquivo que tem aqui exatamente o que tu precisa saber sobre o indicador. Então, por exemplo, aí no caso aqui tem todos, tá? Não vai abrir só o da mortalidade, da taxa de mortalidade. Mas deixa eu dar um zoom aqui. Tá, mas olha lá, cobertura, o indicador 1, cobertura da equipe de atenção básica. Cobertura populacional estimada pela equipe de atenção básica. Aí tu tem aqui o numerador, número de estratégia de saúde da família, mais o número de estratégia de saúde da família equivalente, multiplicado por 3.000. Tá? Isso aqui deve ser alguma correção que eles fazem. Tá? Qual é o denominador? A população, no período. Qual é a unidade? 100. É por cento. E aí tu tens aqui as observações. Dados de 2008, 2015, atualizados, não sei o que, blá, 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 entendeu? E aí, se a gente for aqui lá para o 30 e... Deixa eu baixar mais aqui, ó. Tá aqui. Esse que a gente estava vendo, olha. Então, eu quero entender, o 24B, ó. Tá, deixa eu dar um zoom maior aqui. Então, olha só aqui, o que a gente tem, olha. Taxa de mortalidade infantil, é a taxa de mortalidade infantil, está repetindo aqui, né? Então, número de óbitos em menores de 1 ano de idade em um determinado local de residência e ano. Tá? Então, quando tu olha ali, Pará, Amapá, Nordeste, é onde aquela criança residia. Ela pode ter morrido em São Paulo. Ela tem uma doença grave, foi para São Paulo, morreu, mas foi contabilizado como se fosse aqui no Pará. Por quê? Porque ela é do Pará. Ela reside no Pará, tá? E aí eu tenho no denominador o nascidos vivos, número de nascidos vivos, residente no mesmo local e ano. Aí não é por 100 mil, é por 1.000 a unidade. E aqui tem algumas observações, tá? Sobre esse. Então, ali tu tem 13 mortes por 1.000 nascidos vivos, tá? Tu tem 17 mortes por 1.000 nascidos vivos, tá? Que é essa tela aqui, ó. Então, esses números aqui, 15, 14, 13, é por 1.000 nascidos vivos. Então, de cada 1.000 nascidos vivos, morrem mais ou menos 14. Essa seria a taxa de mortalidade infantil, né? No Brasil caiu, né?
Esse período aqui houve uma queda dessa mortalidade, né? De 15 foi variando para 13, quase 14. E no norte aumentou. Aumentou não, caiu também, né? Aqui no norte, no Pará também, olha, no Pará é muito alto. Aqui no norte, olha, o Amapá é 22. E aí tu vem em segundo lugar o Pará, ó. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente vai poder fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui o Excel para mostrar para vocês. A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia colocar aqui, fazer um gráfico, tá? E a gente colocaria aqui o local, por exemplo. O local seria Brasil, o estado do Pará, e, por exemplo, o município de Belém, mas vocês podem escolher outro local, entendeu? E aqui em cima, a gente colocaria os anos. 2008, 2009, quantos tiverem. Se não tiver todos, tiver só até 2013, não tem problema, faz o quanto tiver. E aqui embaixo, deixa eu botar aqui 2010, 2011, e aí aqui embaixo eu vou colocando o indicador que eu quero. Então aqui eu identifico, né? Por exemplo, se for a taxa de mortalidade, taxa de mortalidade infantil. Aí aqui eu coloco as taxas 13, 14, e aí 16, tá? E depois eu peço para fazer um gráfico de linha desse, como é que se diz? Desses dados aqui, tá? Eu posso fazer do jeito que está aqui, digitando? Posso, eu olho aqui e aí eu vou digitando 18, por exemplo, o Brasil 15, 14 e tal, vou digitando, mas eu posso baixar essa planilha. E aí, como é que eu faço isso? Eu pego aqui, olha, copiar como CSV, tá? Aí eu abro, ele baixou, né? Ele baixou os dados para cá para o meu computador, aí tá aqui os dados, olha. E aí, olha, eu tenho aqui as informações do cabeçalho, os indicadores, eu tenho aqui o código do indicador e é o nome dele, o período que eu selecionei lá. Peraí, que abriu muito agora. E aqui eu tenho os indicadores, ó. Por período. Aí, por exemplo, eu não quero esses daqui, região norte, Roraima. Eu posso fazer o seguinte, eu seleciono aqui e vou apagando, ó. Eu excluo a linha, ó. Aí aqui, ó, de novo, Nordeste não me interessa aqui, olha, Amapá também não, ó. E aí, também aqui, ó, essa parte aqui não me interessa. E aí tá aí, ó, bem aqui é Brasil, que é o total. Aqui é o Pará, falta Belém. Aqui tem algumas notas sobre os indicadores, tá? Também eu posso apagar. E aí eu fico aqui só com os dados que eu... Aqui a fonte, tá? Para citar, se for citar o trabalho, a tabela, tá? E aí eu fico aqui só com os dados que eu queria, que é o Pará e o Brasil.
eu posso mudar de posição e tal. Falta agora Belém, né? Aí como é que eu faço? Aqui não está separado, ó. Se tu olhar aqui, tu tem tem o Brasil, tem a região e tem o estado. Não tem os municípios. O que é que eu faço? Eu clico em voltar, tá? E aí eu posso voltar mais uma vez aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, indicadores municipais, ó. Seleciono aqui Brasil UF. E aí eu tenho o município aqui, o ano aqui, o período, marco todos, tá? E aí eu vou aqui também lá naquele que é o 24B, ó, taxa de mortalidade. Aí eu peço para mostrar. Aí aqui só tem um problema que ele pegou todos os municípios do Brasil, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, tá? E eu vou dar uma selecionada bem aqui, ó. Quando eu pegar aqui o F, eu vou botar só o município do Pará, ó. Então eu fiz mais um filtro, que apareceu o município do Brasil inteiro. Eu botei agora só do Pará, ó. Ele vai filtrar só para o Pará. Aí eu clico em mostrar. E aí tá aqui, eu posso procurar aqui Belém. Vamos ver lá, onde é que tá Belém. São 100 e poucos, são muitos, né? Olha, Abaetetuba tem dado. Olha, esses outros daqui nem tem dado, ó. Abaetetuba, Ananindeua tem os dados, ó. Aqui, Altamira, só tem a partir desses anos, tá? Belém também aqui, ó. Belém, 16, 16, 16, 17, ó. Tá? E aí, o que que acontece? Vocês vão escolher 5 indicadores. Aqui, ó. Então, bem aqui nesse conteúdo, tem aqui todos os indicadores que tu quiser, ó. Ó, número de óbito materno, número de teste de sífilis gestante, número de óbitos infantis, porcentagem de óbitos infantis, fetais. Aí tem que ver o que é isso aqui, investigado, eu acho. Óbito materno investigado, óbito de mulher em idade fértil, né? É importante. Cobertura do CAPES, número de óbitos prematuros por doença crônica não transmissível, taxa de mortalidade prematura por doença crônica não transmissível, que isso aqui é diabetes, hipertensão, obesidade, enfim. E aí vocês podem escolher aqui 5 indicadores, tá? E aí desses 5 indicadores vocês podem produzir 5 tabelas dessa aqui, ó. Uma tabela para mortalidade, uma tabela para não sei o que, uma tabela para... Entendeu? E aí, o que a gente faz? A gente marca para vocês apresentarem esses dados. Então a gente monta grupos. Já foi montado grupos na turma de vocês? A gente pode usar o mesmo grupo que foi montado, tá? Monta grupos. Aí vocês vão entrar no site que eu mostrei aqui, tá? Vão pegar os dados, vão organizar aqui, tá? E aí a gente marca para apresentar. Na hora da apresentação, você tem que estudar o indicador, tá? Eu quero saber se esse 13 aqui é por 1.000, é por 100, ou é por 10.000, ou por 100.000. O que é essa taxa de mortalidade infantil, tá? O que é a mortalidade materna, tá? A gente precisa ver lá a ficha técnica do indicador, tá? Então, tu consegue achar aqui, clicando aqui, abre esse PDF já tem todos,
tá? Por que a gente está fazendo esses indicadores? Porque, pessoal, esses indicadores são indicadores pactuados. Eles têm objetivos, eles são importantes e eles têm é como se fosse um pacto nacional para combater esses números, né? Ou para melhorar ou para diminuir. Mortalidade infantil, eu quero diminuir, né? Quanto é a mortalidade infantil na França? É 3, 4 a cada 1.000. Quanto é no Brasil? É 13, é 17, é 18. Então eu quero reduzir, quero fazer esforços para tentar reduzir essa mortalidade infantil, né? Tem um dado aqui que é interessante, que é sobre sífilis. Deixa eu ver se eu lembro qual é. Casos de AIDS, HIV, cura, hanseníase, óbitos, leishmaniose. Olha, óbito por dengue, malária. Eu acho que está mais para cá, peraí. Aqui, ó, sífilis congênita. Olha só, vou marcar aqui, sífilis congênita. E aí vou pedir aqui para ele mostrar. E aí, olha lá o que aconteceu com os casos. 300, 400, 600. Né? O número de casos, ele aumentou no Pará, ó. Aqui não tá... Olha, Belém. Belém até que manteve um pouco, caiu, né? Mas quando tu pega no Pará, no Brasil, se tu olhar, esse número de casos ele aumentou muito. De sífilis congênita, tá? Tem outro aqui, deixa eu ver se eu acho. Espera aí. Olha, cobertura de saúde bucal, né? O pessoal da odonto. E, olha, óbito e UTI, menores de 15 anos, cobertura do SAMU. Olha, mamografia realizada, partos normais. Aqui é nascido vivos com mais de 7 consultas pré-natal. Aí número de óbito materno, teste de sífilis gestante, número de óbito infantil. Enfim. E aí vocês podem brincar, vocês podem experimentar, entendeu? A examinar esses dados aqui, tá? Depois que tu mostra a tabela, tu podes baixar ela aqui embaixo, ó. Tem a opção. E aí tu copiar como CSV, tá? Tu baixa, ela abre assim. E aí tu vai cortando o que tu não quer, tu seleciona a linha aqui, ó, e vai excluindo, clica com o botão direito e exclui, ó. E aí o que tu queres, tu pode ir deixando, o que tu não queres, tu vai excluindo, ó. Entendeu? E aí até tu ficar com esses dados assim, Brasil, aqui eu posso tirar total, tá? Porque quando aqui nessa situação, o total é o Brasil, eu posso escrever aqui Brasil, aí parar e aí vou lá, pego o dado de Belém e coloco aqui embaixo. Certo? Tá, pessoal, vocês têm alguma pergunta? E aí, assim, eu vou dar outra aula para vocês, que é de vigilância e de... vigilância e sistema de informação em saúde, tá? E aí, aí quando
a gente dá 1 hora de aula, aí depois do intervalo a gente entra para fazer essa parte aí. Que aí vocês tentem fazer, tá? Vocês ficam tentando fazer e eu fico tentando auxiliar vocês. Aí vocês podem compartilhar a tela para mostrar, tá? E aí, pesquisem também como fazer um gráfico de linha no Excel, certo? Como fazer um gráfico de linha no Excel, que aí vocês podem criar esses gráficos. Aí os grupos escolhem os indicadores, estudam o indicador. Ficou mudo. Será que foi só pra mim? Para mim também. Eu não escuto nada. Professor, Ele mandou avisar que faltou luz. eras não. Ixi, é pra gente sair da aula, então? E será que ele vai voltar? Acho que a gente pode sair, eu acho, né? Vai lá, parte, outra ideia. Será que a gente espera ou sai? Vai, né, mano? Ei, tia, dá pra você parar de se meter na minha aula? Tá. Porque, professor, essas 2 horas de tempo já tá explodindo o cérebro. Eita, Eu já não sei nem o que é massa cinzenta. Não. Ouve, Cristina, conselho pra tua vida. Ei, Se tia. tu quer se dedicar à vida de enfermeira, Ei, não tia. pira antes. Tá funcionando, tia? Tá funcionando? Só tá faltando pra nós, pai, senão ela acha. Esse crédito dela. Tia, alguém ligou pra senhora aqui. Ah, é Lili. Sair da aula, agora eu vou sair, que eu tenho que buscar. Deixa aí, deixa. Ui, professor, voltou. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá bom, né, professor? Olha só, caiu, faltou luz aqui, tá? Eu pedi para avisar aí. É o seguinte, então olha só. Então agora eu vou, acho que já parou de gravar, né? Ah, não, dá não. Tá aqui, eu vou parar a gravação, tá?